Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo Gabriel e hoje vamos falar um pouco sobre o conceito de variáveis e alguns tipos de dados existentes e assim capacitar você para escrever seus primeiros algoritmos. Vamos lá? Mas antes de começar esse vídeo, caso você ainda não conheça o conceito de algoritmo, assista primeiro ao vídeo que está aparecendo aqui no card. Então volte para esse aqui, ok? Mas por que precisamos de variáveis? Imagine o seguinte cenário. Alguém te pede para ir ao supermercado e comprar algumas coisas. Ela então te fala, compre meia dúzia de ovos, 2 litros de leite, 3 latas de leite condensado, um pacote de arroz e 2 quilos de coxa de frango. São muitos itens. Então você armazena eles na sua cabeça, que é a memória humana. E quando chega no supermercado, vai lembrando e realizando a compra. Da mesma forma, o computador possui uma memória e armazena nela os dados que precisa para utilizar no processamento. Porém, o computador trabalha com um sistema binário, ou seja, os dados são transformados em zeros e uns para serem armazenados em pedaços da memória, os quais chamamos de bytes, e cada um é identificado e acessado por um endereço. Então, podemos assumir que uma variável ela representa um espaço na memória e possui algumas características. Para entender melhor, pense no seu endereço, na sua casa. Ela também representa um espaço, no bairro, na cidade em que você mora. Ele possui logradouro, se é rua, avenida, o tipo da residência, se é casa, apartamento, o número, o bairro, entre outras características. Da mesma forma, uma variável possui um nome, um tipo, o conteúdo que ela armazena, mesmo que esse possa mudar com o tempo, dependendo do seu uso em algum programa, mas é importante lembrar que, embora uma variável possa armazenar valores diferentes ao longo do tempo, ela só pode armazenar um de cada vez. E também é bem importante saber que cada possível tipo que uma variável pode assumir também interfere no tamanho que ela vai precisar, de espaço lá na memória para ficar armazenado. Por exemplo, se você quer armazenar a letra B na variável, ela precisará de apenas 1 byte de espaço na memória. Mas se você quer armazenar o número 10, você precisa de 4 bytes de espaço na memória. Assim, a memória do computador ela possui uma tabela de alocação, tipo uma lista com todas as variáveis existentes. E nessa lista temos o nome, o tipo e a posição inicial. Assim, quando algum dado é necessário, basta saber o nome da variável e com base no tipo e no tamanho e também na posição inicial, o computador consegue acessar o conteúdo que está ali armazenado. Agora que você já entendeu o que é e como funciona uma variável, vamos falar um pouco sobre os principais tipos de dados existentes, que são os numéricos, lógicos e os literais, ou também conhecidos como caracteres. Os numéricos, assim como você já deve ter visto na escola, eles são divididos em inteiros e reais. Os inteiros podem ser positivos e negativos, e não possuem parte decimal. Já os reais podem ser positivos, negativos e possuem parte decimal. É importante mencionar que a notação dos números decimais seguem a língua inglesa e, portanto, utilizamos o ponto e não a vírgula para separar a parte decimal. Os inteiros, como não possuem a parte decimal, precisam de apenas 2 bytes de memória. Já os reais precisam de 4 bytes. Existem, é claro, outros tipos que precisam de mais ou menos bytes e podem variar de acordo com a linguagem de programação. Já os dados lógicos, ou também conhecidos como booleanos, só podem assumir 2 valores, verdadeiro ou falso, e só precisam de 1 byte de memória. Já os literais ou caracteres são aqueles formados por apenas um caractere, seja uma letra ou um caractere especial, como exclamação ou hashtag, mas também podem ser formados por uma cadeia de caracteres, como uma palavra, e eles precisam de 1 byte para cada caractere. E para finalizar, como falamos anteriormente, uma variável ela precisa de um nome para ser identificada pela memória, o que também podemos chamar de identificador. Porém, existem algumas regras para esses nomes. Essas aqui são as principais, ok? Regra número 1. Só podemos utilizar números, letras maiúsculas ou minúsculas e um único caractere especial é permitido aqui, que é o sublinhado ou em inglês, underline. Regra número 2. O primeiro caractere deve ser sempre uma letra ou o underline. Regra número 3. Não são permitidos espaços em branco ou outros caracteres especiais. E regra número 4. Não podemos utilizar palavras reservadas, ou seja, algumas palavras que identificam algumas coisas da linguagem de programação. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever e acompanhar as próximas publicações. Um grande abraço e até mais!